paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à transmissão dessa celebração matinal do Dia dos Pais. Sejam todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana Renovada do Gama. Para abrirmos esse momento, eu gostaria que os irmãos estivessem aí com as suas Bíblias abertas e me acompanhassem na leitura em Salmos de número 1, onde diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Queridos, gostaria de destacar o versículo de número 3, onde diz o seguinte: Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão. Esse é o homem bem-aventurado, aquele que agrada ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Nesse momento, então, eu gostaria de orar com você. Ore comigo em nome de Jesus. Santo e bendito Deus, nesse momento, Pai, nós te adoramos, Pai. Nós, Pai amado, nos rendemos diante do Senhor. Apresentamos, Pai, o trabalho desta manhã. Apresentamos, Deus, tudo que for feito, Pai. Deus, que seja para a sua glória. Pai amado, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, Deus, aqueles que já estão assistindo e aqueles que ainda assistirão, Pai amado, a esta transmissão, Pai. Que a sua boa mão seja com cada um deles. Receba, Senhor, os louvores, receba, Deus, a adoração, receba, Deus, toda a celebração, Pai. E também fala conosco nesta manhã. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Agora, vamos passar então ao louvor de uma maneira digital, mas passaremos ao louvor. Louve ao Senhor Jesus. Com você, Ian. Paz do Senhor, queridos. Nós desejamos a todos um feliz Dia dos Pais e que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família. Por tudo que o Senhor tem feito, nós somos gratos. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço.
te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. E é em espírito e em verdade que nós vamos continuar adorando ao Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o louvor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o louvor, ministrando louvor, onde flui o amor. Aleluia, glória a Deus. Depois desse louvor abençoado, nós vamos passar então à apresentação do Ministério Infantil da Igreja Presbiteriana Renovada do Gama. Fique agora com a apresentação das nossas crianças. Filha, Oi, tudo bem? tudo. Vamos escovar os dentes porque amanhã o papai vai pregar na EBD e a gente precisa chegar mais cedo. Eu não quero ir pra EBD, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero fazer nada. Eu não quero. Eu só quero fazer o que eu quiser. Filha, deixa eu te explicar uma coisa. Desde pequeno o papai sempre foi levado para a igreja. O seu avô, o meu pai, era um pastor e ele sempre me levou para a igreja e eu vou te criar da mesma forma. Tá bom? Isso é pro seu bem. Eu te amo muito. Deus te abençoe. Ai, meu
Deus, eu não quero ir pra EBD, eu não quero fazer nada, eu só quero poder ouvir minha música, fazer as coisas no meu caderno, eu só quero poder fazer as minhas coisas e não ir pra EBD. Eu não quero um pai assim. Ouço alguém murmurando? Sim. Que bom. Eu sou uma vendedora de pais. Estou aqui para te vender alguns pais. E não se preocupe com dinheiro. Eu tenho uma forma que você vai me pagar. Quer que eu te apresente? Sim, com certeza. Excelente. Eu vou te apresentar o primeiro pai. Acho que você vai gostar demais desse pai. É um pai atleta. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Papai! Filho, vamos malhar, vamos. Mais rápido, filhos, vamos. Você tá muito Eu não quero devagar. malhar, eu quero ler a Bíblia. Vamos, eu quero... Vamos mais rápido, eu quero uma filha atleta. Mas eu não Mais quero. rápido, você tá muito devagar. Amanhã nós vamos acordar às 6 da Mas manhã eu pra não andar de quero. volta. Ah, não, eu não quero esse pai. Eu não quero. Você não quer este pai? Não. Ótimo. Excelente. Não se preocupe. Ainda não acabou. Eu tenho outro pai para te apresentar. Esse você vai gostar. Tomara. Pai ditador. Papai! Sentido. Posição. Descansar. Papai! Eu não te dei permissão pra falar ainda. E pra você é senhor. Agora vai arrumar esse quarto, eu quero ele impecável. Eu não quero esse pai. Não quer esse pai? Não. Não se preocupe. Ainda tenho alguns pais para você. Vou te dar um pai agora perfeito. Eu acho que você vai gostar demais. Porque, inclusive, ele tem muito dinheiro. Eu sou o diretor dessa empresa. Eu vou aumentar a meta de todo mundo pra 2022. Papai! Espera, eu tô na ligação. Aí eu vou aumentar a meta de 2022 pra mais de 8 mil. Licença, eu tô na ligação. Você quer dinheiro? Se você quiser dinheiro, eu te dou. Então a meta pra... Esse pai não tem tempo pra mim. Eu não quero esse pai. Você não quer esse pai? Não. Ele não tem tempo pra mim. Ela não quer esse pai. Não se preocupe. Pensando, analisando o seu perfil, eu acho que eu tenho um pai ideal. Vai finalizar. E olha, é o último pai, hein? Vitória, é o último pai que eu tenho pra você. Vamos ver se você vai gostar desse pai cansado. Ai, eu acho que eu vou gostar desse último pai. Papai! Vamos ler a Bíblia? Vamos pra EBD amanhã? Hoje eu tô com sono. Amanhã a gente faz essas coisas. Vamos brincar de alguma coisa? Vamos brincar de dormir agora. Ah, não. Vamos ler a Bíblia. Vamos ir pra EBD. Vamos, por favor. Não, agora eu quero dormir. Vai lá também. Eu não quero esse pai. Ele só dorme, não faz nada. Você também não quer esse pai? Não, eu quero meu pai de volta. Então, pensando bem, eu já te apresentei todos os pais que eu tinha na minha lista para te vender. Você não gostou de nenhum. O que você quer, Vitória? Eu quero meu pai de volta. Ele tem tempo pra mim, ele me ama do jeito que eu sou. Então eu quero ele de volta. O seu pai de volta Sim. só tem uma forma. Ore. Peça para Deus. Quem sabe ele pode te dar. Depois dessa noite de sono, ele te devolve seu pai. Senhor, traz o meu pai de volta. Eu amo muito ele. Desculpa por não ter valorizado ele do jeitinho que ele é. Eu o amo mais que tudo nesse mundo. Traga o meu pai de volta. Eu o amo tanto. Ei, filha! Papai! Bom dia, filha!
filha, Bom tudo dia, bem? tudo. Como foi a sua noite? Nossa, eu tive um pesadelo horrível. Eu tinha uma vendedora de pai e ela tava me vendendo vários tipos de pai, só que eu não gostei de nenhum deles, então eu orei pra Deus e ele trouxe o senhor de volta. Ai, que bom, filha. Vamos pra BD? Vamos! Ai, tá bom. Se arruma aí, eu Tá vou te bom. esperar lá embaixo, tá Tá. bom? Nossa, eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, me espera! Aleluia, glória a Deus, irmãos. Que apresentação abençoada, não é verdade? Realmente, nós temos vários tipos de pais. Os pais que foram relatados pelas nossas crianças nessa belíssima apresentação, essa apresentação que esboça a realidade. E também temos outros tipos de pais que não foram relatados aqui. Mas os tipos que foram relatados são suficientes para que nós tenhamos uma visão global de todos os pais. Amém? Bem, e nós vamos aproveitar essa apresentação das crianças para tratarmos de alguns assuntos dentro da palavra do Senhor. E então vamos adiante. Inicialmente nós vimos ali um pai cristão, mas a filha ela não gostava desse tipo paterno, não gostava de ir para a igreja, não gostava da forma como o pai cristão a tratava. Ela achava que era uma forma ruim, não é? E aí essa filha teve acesso a um pai atleta, mas o pai atleta só se preocupava com ele. O pai atleta ele só se preocupava em malhar, em ficar forte, em emagrecer, só se preocupava com a sua saúde, a saúde dele, com a sua aparência física. Nós vimos também aqui o pai ditador, um pai positivo, um pai que queria realizar os seus sonhos dos seus filhos, um pai ditatorial, o pai que a filha não tinha voz, que para falar tinha que pedir, né? Esse pai ele era centralizador, ele não tinha diálogo. Nós vimos também um pai cansado. Esse pai cansado era um pai ausente. Ele estava presente fisicamente, mas era um pai ausente. Um pai que chegava em casa depois de um dia de trabalho e não tinha tempo para os filhos, para a filha. Ele tinha tempo único e exclusivamente para descansar. Ele merecia descansar depois de um longo dia de trabalho. Infelizmente, nós temos essa realidade, né? E outros tipos. E muitos dos nossos filhos não gostam do tipo cristão, né? Como no caso da menininha ali da apresentação. Mas depois entendem, né? Ainda mais ela que passou por essa experiência dos outros pais, depois entende qual é o melhor tipo de pai para a vida dela. Bem, queridos, mas é errado ter essas características de atleta, de aquele que exerce a autoridade, aquele que deseja descansar um pouco, aquele pai trabalhador. Não, de forma alguma. Até porque em algum momento da nossa vida nós teremos que exercer esse tipo de situação, esse tipo de manifestação dentro da nossa casa. Mas o problema é se nós deixamos essas características tomarem o primeiro lugar na nossa paternidade, a ponto de ser a característica da nossa paternidade predominante. Aquele pai, por exemplo, que mesmo sendo crente, é um pai religioso. Não foi falado aqui, mas temos esse pai também, o pai religioso, que ele é um santo na igreja, um santo com os irmãos, mas que ele em casa ele não é tão santo assim. Então a questão é não deixar essas características serem tão expressivas dentro da nossa vida que venham tomar a primazia, tomar o espaço da nossa paternidade. Nós temos que ter espaço, temos que ter tempo para os nossos filhos. Nós devemos sim nos preocupar com a nossa saúde. Devemos praticar exercícios, devemos dar esse exemplo para os nossos filhos.
Devemos sim exercer a liderança dentro da nossa casa e dar um exemplo de liderança para os nossos filhos. Devemos sim trabalharmos, sabe, para manter a nossa casa, para suprir as necessidades dos nossos filhos e dar esse exemplo de trabalho para eles. Mas não devemos permitir que estas características tomem o espaço. Esses aspectos da nossa vida tomem o espaço que é devido aos nossos filhos, porque eles são dádivas, são presentes de Deus confiados a nós, e nós temos uma responsabilidade para com eles. E aí, eu pergunto para os irmãos, será que tem uma receita para sermos bons pais? Não tem. Não existe receita para ser bom pai. Se alguém encontrar, por favor, eu gostaria de ter acesso a esse tutorial. Mas, certamente, não existe receita para ser bom pai. Mas, e a Bíblia? Será que a Bíblia tem alguns bons exemplos, então, nos quais nós poderíamos nos espelhar, nos basearmos para termos, exercermos uma boa paternidade para com os nossos filhos? Sim, a Bíblia, ela tem exemplo para tudo. Ela é um manual de justiça, um manual de vida, um manual de bênção, um manual para uma vida vitoriosa. E certamente, na Bíblia, você encontrará bons exemplos para ser um bom pai. Nesta manhã nós vamos tratar de algumas coisas aqui relacionadas à paternidade. Vamos começar analisando um pouco o rei Davi. Bem, o rei Davi, o principal legado que Davi deixou para o seu filho Salomão, certamente não foi o seu reino. Porque Davi, quando iniciou, quando começou, ele não tinha nada. Ele era apenas um pastor das ovelhas do seu pai. A glória, a honra, o poder que ele teve, que ele chegou ao final da sua vida, foi adquirido com a mão poderosa, com a ajuda do Deus Todo-Poderoso. Então nós podemos ver, queridos, que para sermos bons pais, que o maior presente que nós devemos deixar para os nossos filhos, certamente não são reinos, certamente não são bens materiais, porque isso eles poderão conquistar com a glória, com a graça de Deus, com o favor de Deus sobre a vida deles. Isso aí, com a ajuda de Deus, certamente eles conseguirão. O maior presente que Davi pôde dar para o seu filho, Salomão, certamente foi um conselho no seu leito de morte. Certamente foi um conselho no final da sua vida. E nós vamos ver agora. Davi, queridos, ele não foi, durante a sua vida, um pai de excelência, como nós podemos ver durante a leitura bíblica, de textos bíblicos. Nós percebemos que Davi não foi um exemplo de um bom pai durante a sua vida. Não foi um pai de excelência. Ele não teve a oportunidade de corrigir vários erros, mas ele deixa para Salomão um presente glorioso, um conselho que serve para mim e que serve para você. Um conselho pequenininho, mas quando passamos para analisar, ele é extremamente profundo. E nós vamos tratar um pouco desse conselho juntamente com outros textos bíblicos. Gostaria que você fosse comigo para o primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, os versos de 1 a 3. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Esforça-te, pois, e sê homem.
Parece simples, né? Uma expressão simples, mas não é. O que é ser homem? Ser homem é diferente de ser macho. Macho envolve uma questão fisiológica, uma questão hormonal. Agora, ser homem vai além. Ser homem envolve princípios, nos quais nós trabalharemos nesta manhã. Ser homem envolve hombridade. Mas o que vem a ser hombridade? Hombridade é a característica de quem é digno, é destemido, corajoso, honrado e que age e se comporta de modo íntegro e digno. Bem, quando Davi diz para Salomão ser homem e esforçar-se, está dizendo para ele que não vai ser fácil, mas que ele precisa lutar, pelejar, todos os dias para ter uma vida de hombridade. Realmente não é fácil, irmãos. Bem, a vida de um homem, ela é muito complexa. Como nós vimos, tem trabalho, tem família, tem amigos, tem uma série de aspectos dentro da vida do homem. Tem homens que estudam, né? Então, realmente, são muitos os aspectos. Não é fácil. E é muito complexa. E entre um desses aspectos está a paternidade. Bem, como exercer, então, a hombridade dentro da paternidade? Já que nós vimos que a hombridade é um dos aspectos principais que caracteriza um homem de verdade. Como, então, exercermos a hombridade dentro da paternidade? Gostaria de deixar algumas frases inicialmente. As esposas, que são um dos aspectos dentro da vida de um homem, as esposas, elas precisam de maridos, mas filhos precisam de pais. Atletas, que em alguns momentos são aspectos da vida de um homem, atletas precisam de técnicos. Filhos precisam de pais. Soldados, muitas vezes, um aspecto da vida de um homem, soldados precisam de comandantes. Filhos precisam de pais. Um emprego precisa de um trabalhador. E o trabalho é um dos aspectos da vida do homem. Mas filhos precisam de pais. Amigos precisam de amigos. Filhos precisam de pais. Rebanhos precisam de pastores. Mas filhos precisam de pais. Queridos, esposa, lazer, trabalho, amigo, igreja, precisam do seu tempo. Mas os filhos também precisam do seu tempo e da sua presença. Vejam bem, são muitos aspectos dentro da nossa vida. E nós não devemos misturar. Não devemos ser técnicos dos nossos filhos, ser pais das nossas esposas. Não devemos ser soldados dos nossos pastores, comandantes dos nossos filhos. Não devemos ser filhos dos nossos filhos. Não devemos ser amigos de... É claro que em alguns momentos nós devemos exercer a amizade, mas a amizade, ela envolve uma questão de paridade, de estar no mesmo nível. Por isso, temos que ter sim uma relação de amizade para com os nossos filhos. Mas
Essa relação de amizade não deve se sobrepor à nossa relação de paz, que vai muito além, como nós vamos ver nesta manhã. Então eu gostaria de deixar essas frases para reflexão, irmãos, de que não devemos misturar os aspectos das nossas vidas, assim como foi passado muito bem na apresentação das crianças. Continuando então, nós podemos ver, queridos, que a hombridade, ela passa pelo cumprimento dos deveres em cada área da nossa vida. Passa pelo cumprimento do dever em cada área. Estou no trabalho? Eu vou trabalhar. Você é um trabalhador. Estou com os meus amigos? Vou ser amigos. Cheguei em casa, estou com a minha esposa, serei aquele marido. Serei aquele esposo. Estou na igreja? Vou exercer o meu ministério, o meu serviço, vou louvar a Deus, vou celebrar a Deus. Mas na igreja não é lugar de namorar, de ser esposo. Na igreja não é lugar de exercer outros aspectos. E quanto a ser pai? Quando eu estiver com meu filho, eu tenho que ser pai. Preciso guardar tempo para ser pai. Preciso ter tempo para exercer a minha paternidade. O meu filho necessita disso. E como nós temos falhado nisso? Essa palavra bate forte em mim inicialmente. Em muitos momentos, queridos, nós temos priorizado outros aspectos das nossas vidas em detrimento dos nossos filhos, por achar que sempre teremos tempo com eles, que pode ficar para depois, que eu mereço descansar, que a minha esposa talvez mereça mais atenção, o meu trabalho mereça mais atenção, que eu preciso trabalhar para poder deixar algo para eles, para conquistar algo para eles, deixar um reino para eles. E nos esquecemos de Salomão, que quando chegou no final da sua vida com um reino, mas que ele não tinha nada, o que ele conquistou foi com Deus, com a ajuda de Deus, com a bênção de Deus. Igualmente, Deus pode ser com os nossos filhos. Não precisamos deixar reinos para eles. Os filhos precisam dos pais enquanto os têm. Quantos de nós somos saudosos para com os nossos pais? Agora que não os temos. Não adianta. Temos que ser pais enquanto temos os nossos filhos, enquanto estamos vivos. Os filhos precisam dos pais enquanto nós estamos vivos. Que exemplo de pais nós temos dado? Que pais nós temos sido, queridos? Bem, é possível então ter uma vida equilibrada? Sim, certamente é possível. Como manifestar então a hombridade dentro da paternidade? Há um exemplo bíblico, que conseguiu isso. Vejam bem, Davi disse para Salomão: seja homem, mantenha-se firme, sirva a Deus. E nós vimos que ser homem envolve hombridade. Agora vamos ver um exemplo de um homem que conseguiu exercer a hombridade, biblicamente falando, dentro da sua paternidade. Gostaria que os irmãos abrissem comigo as suas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 1. Jó, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Vamos começar inicialmente com esses versículos. Bem, diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os seus servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros,
e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Bem, queridos, nós vemos aqui nessa pequena porção de texto que Jó era um homem com muitas atribuições. Jó era marido, vimos que ele tinha 10 filhos. Ele era marido, tinha uma esposa. Ele era um empreendedor muito bem sucedido, ou seja, o Jó trabalhava. Nós vemos aqui a relação dos bens, a relação dos empregados, dos servos de Jó. Vemos que era um homem de posse, um homem poderoso, um homem que trabalhava muito. Nós vemos que Jó era servo de Deus. Pelo contexto, podemos deduzir, que a palavra aqui nos diz temente a Deus e que se desviava do mal. Então, Jó era servo de Deus. Mais à frente, queridos, se nós seguirmos no texto, nós vamos ver que Jó também tinha amigos. Então, ele tinha uma vida social. Mas Jó também era pai. Ele tinha 10 filhos. Jó era um homem frutífero em tudo que ele fazia. Ele era bem sucedido. Ele era abençoado. Inclusive na família, tem uma prole de 10 filhos. Inclusive, biblicamente, onde normalmente nos textos bíblicos nós vemos que alguns, Jacó foi uma exceção, mas a maioria dos homens ali, eles eram, as mulheres, elas tinham algum problema, e normalmente somente com a intervenção de Deus para elas abrirem a madre. Mas Jó foi frutífero, ele tinha 10 filhos. Queridos, como família, nós podemos deduzir que eles viviam bem. Eles faziam festas, eles tinham comunhão, os irmãos viviam bem entre si, com as irmãs, cada um tinha a sua casa, e eles viviam esse momento de abençoado entre eles, sempre festejando. Nós podemos ver, queridos, que a primeira marca da hombridade de Jó, que eu gostaria de destacar, a primeira marca da hombridade de Jó, aplicada à paternidade, é a integridade. E o que vem a ser integridade? Integridade, querido, significa índole, significa firmeza, dignidade, honra e palavra. Bem, ao receber esse adjetivo do próprio Deus, como o texto santo nos diz mais adiante, que o próprio Deus disse para Satanás que Jó era um homem íntegro. Ao receber esse adjetivo do próprio Deus, queridos, nós podemos deduzir que Jó era um homem com uma moral sólida e incontestável. Um homem justo, um homem honesto e que cumpria com a sua palavra. E olha só, queridos, hoje em dia, o poder da palavra. Quantos de nós não temos cumprido com as nossas palavras para com os nossos filhos? As promessas. Temos prometido e não temos cumprido. Que péssimo exemplo nós temos dado. Não temos sido íntegros. Amados, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Pais, seus filhos são como cadernos em branco, que vão sendo escritos durante a vida. E certamente as primeiras folhas desse caderno serão escritas baseadas naquilo que eles leem em você. Não naquilo que você fala, mas na sua vida, no seu exemplo, na forma que você interage com as pessoas e com Deus.
forma como os nossos filhos nos leem nos primeiros anos é essencial, é primordial para a vida deles. Um pai íntegro gera filhos, homens e mulheres íntegras. Pessoas de honra, pessoas de bem, dignas de serem elogiadas por Deus, assim como Jó foi elogiado por Deus. Queridos, então a primeira característica, a primeira marca da hombridade de Jó aplicada à paternidade é a integridade. Compreendam, queridos, a necessidade de sermos pessoas íntegras, pessoas de caráter, de índole, pessoas de palavra, pessoas que cumprem aquilo que prometem. Bem, queridos, a segunda marca que eu gostaria de deixar para vocês da hombridade de Jó aplicada à paternidade é a retidão. Bem, retidão significa a virtude de seguir, sem desvios, a direção indicada pelo senso de justiça, equidade, lisura. Retidão, queridos, é a capacidade de manter a direção em meio às crises, às dificuldades da vida. Vejam bem, os versos de 13 a 19, se nós seguirmos a leitura do texto, nós vamos ver que Jó passou por um momento terrível. Esse texto nos relata uma tragédia enorme que sobreveio sobre a vida daquele homem. Num curto período de tempo, Jó perdeu os seus bens, perdeu os seus servos, mas perdeu também os seus filhos. A maior crise enfrentada por Jó, queridos, não foi perder as suas posses, não foi perder os seus bens, não foi perder o seu gado, não foi perder os seus empregados, não foi. Foi perder os seus amados filhos. Que crise terrível, inimaginável, queridos. Terrível. Vamos para o verso de número 20. Gostaria que os irmãos lessem comigo o verso de número 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra. Vejam bem o que diz o texto. Jó, ele passou por um momento de luto, por um momento de dor, por um momento de sofrimento. Isso foi claro, foi visível. Ele demonstrou publicamente a sua dor. E isso foi legítimo. Isso é legítimo, demonstrar dor, demonstrar luto, viver o luto. Quando nós estudamos a tanatologia, a ciência ali que envolve a morte, a passagem, nós tratamos justamente disso, da questão do luto. E sabemos que, por questão de estudos, que alguns têm lutos que são menores, lutos que são maiores, e o maior luto que tem é justamente o luto dos pais pelos filhos, porque vai de encontro à ordem natural da criação. Normalmente os filhos sepultam seus pais e não o contrário. Mas Jó, então nós vimos que ele estava de luto e era legítimo essa dor, o sofrimento, a dor que esse homem expressava através da sua atitude. Ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Vejam bem, ele estava passando pela maior crise da sua vida. O momento de extrema dor, de sofrimento, de dificuldade. Mas Jó adorou. Jó viveu o seu luto e a dor durante a crise pela qual passava. Mas o caracterizamos como reto pela forma como ele encarou a crise. Vejam bem, a crise de Jó foi essa. Foi a perda dos seus filhos.
foi a perda dos seus bens, mas a maior crise foi a perda dos seus filhos. Qual tem sido a sua crise? Qual tem sido a sua maior crise? Como você tem se comportado nessa crise? A sua crise talvez seja a perda de um ente querido. A sua crise talvez seja a perda de um emprego. A sua crise talvez seja uma enfermidade. E essas coisas que eu relatei aqui nos dias atuais são até bastante comuns, infelizmente, queridos. Muitas pessoas têm vivido em crise por esses motivos. Mas a retidão, ela está na forma como nós encaramos as crises. Independente de qual seja a sua crise, o que eu te digo é: permaneça firme. Permaneça firme, persevere, siga em frente, não desvie ou retroceda. Sabe por quê, queridos? Devemos permanecer firmes com Deus, porque muitos, em meio às crises, têm sucumbido e mudado de direção. As crises, muitas vezes, elas sucumbem muitas pessoas a mudarem de direção. Muitas pessoas não suportam e não conseguem perseverar no caminho reto, mas mudam de direção, mudam o caminho, retrocedem, deixam de avançar. Prestem atenção, queridos. A crise do desemprego não é desculpa para dinheiro ilícito. Muitos que andavam retamente, perseveravam retamente, durante uma crise do desemprego, simplesmente procuram meios ilícitos para suprir essa necessidade financeira. Mas não tem desculpa para deixar a retidão, para desviar do caminho. A crise da enfermidade não é desculpa para a incredulidade. Quantas pessoas têm perdido a esperança por conta da crise de uma enfermidade? Quantas pessoas têm deixado de acreditar em Deus? Quantas pessoas têm deixado de crer, de vir à igreja, simplesmente porque talvez recebam um diagnóstico? Porque aconteceu algo, talvez essa enfermidade tenha cometido alguém da família, e por conta disso, a pessoa simplesmente passa a ser incrédula, a descrer, a desacreditar. A crise da enfermidade não é desculpa para a incredulidade. Mantenha-se reto e firme no propósito, mantenha-se na direção do Senhor. A crise da perda de um ente querido não é desculpa para abandonar a fé na vida e a fé em Deus. Quantas pessoas não têm resistido, queridos, à perda dos seus entes queridos? Ficam tão desesperadas, abrem mão da sua própria vida, esquecem de Deus, blasfemam contra Deus, mas não tem desculpa. Jó perdeu tudo, inclusive os seus filhos, mas a palavra de Deus nos diz que ele adorou a Deus. Vejam bem, queridos, vamos para o versículo de número 21 e versículo de número 22. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Queridos, nós vimos a luta terrível que Jó passou, mas ele se manteve firme com Deus, manteve reto com Deus, não atribuiu a Deus, como diz o texto, falta alguma, não colocou a culpa em Deus por nada que estava acontecendo com ele.
não compreendia o que estava acontecendo, porque aquilo estava se passando com ele. Ele não entendia. Aquilo não fazia sentido para ele. Mas ele se sujeitou a Deus, à vontade de Deus, mesmo sem entender. Manteve a fé. Como você tem enfrentado as suas crises? E melhor ainda, como os seus filhos te veem enfrentando as crises? Mostre para eles que as lutas e tribulações da vida não são desculpas para abandonarem a fé e os bons princípios. Portanto, eles devem perseverar em qualquer situação. Porque na vida certamente eles passarão por lutas, por dificuldades. Mas eles devem perseverar no Senhor. Devem permanecer retos diante, em meio às crises. Queridos, a terceira marca, então a primeira marca é a integridade, a segunda a retidão. A terceira marca da hombridade de Jó, aplicada à paternidade, é o temor a Deus. Vejam bem. Temor significa sentimento profundo de respeito e obediência. Nesse caso, a Deus. Vamos para o versículo de número 4. Vamos ver o que diz esse versículo. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Bem, queridos, Jó temia a Deus. Está lá no versículo 1. A ponto de se desesperar ao imaginar que seus filhos talvez pudessem ter desagradado a Deus. Os filhos de Jó, queridos, eles tinham vida própria, eles viviam as suas vidas. Diz a palavra aqui que eles festejavam, que eles se regozijavam uns com os outros. Mas Jó, queridos, liderava seus filhos espiritualmente. Olha só, os filhos de Jó, eles faziam as suas festas, mas Jó deixava os seus filhos festejarem, ter um momento de comunhão entre eles. Acredito que em alguns momentos ele até participava com os filhos. Mas, passada as festas, diz aqui o texto, que Jó mandava chamar os seus filhos. E os seus filhos compareciam à sua presença. Mandava chamar os seus filhos e os santificava. Jó exercia o sacerdócio sobre eles, sobre a sua casa. Chamava os seus filhos e os santificava. Como é que ele santificava os filhos? Ele fazia ali um holocausto para os filhos, a Deus pelos filhos, né? Pelo que os filhos talvez tivessem feito, né? Em favor dos filhos. Nós temos, queridos, exercido o sacerdócio sobre os nossos filhos, Nós temos exercido a liderança espiritual sobre eles. Ou os nossos filhos têm buscado, queridos, referência espiritual em outros, porque infelizmente eles não encontram em nós. É duro, é muito duro. Mas nós devemos refletir sobre isso, igreja. Devemos pensar sobre isso. Vejam bem,
Jó, ele se levantava, diz aqui o texto, de madrugada com os filhos e clamava a Deus por eles, individualmente. Oferecia holocausto segundo o número de cada um deles. Tinha 10 filhos. Jó orava com os 10 e pelos 10 filhos. Adorava a Deus e oferecia holocaustos, pedindo perdão pelos pecados dos seus filhos. Jó fazia isso na presença de Deus, mas também na presença dos seus filhos, de madrugada. Os filhos viam a sua postura. E aí, queridos, eu pergunto para cada um de nós, inclusive para mim, essa palavra também serve para a minha vida. Nós temos tido a mesma atitude com os nossos filhos? De orarmos por eles e com eles? De não sermos bonzinhos com os nossos filhos, que já têm tantas atividades que os cansam, que não têm tempo para Deus? Sejamos um exemplo para os nossos filhos, queridos. Muitos de nós temos tentado ser bonzinhos com os nossos filhos, achando o menino já estuda o dia todo, já faz cursinho, já faz isso, já faz aquilo, já faz natação, já faz inglês, já faz faz tanta coisa. Mas, vejam bem, nós não temos trazido os nossos filhos para a presença de Deus. Muitas vezes nós até temos estado na presença de Deus, mas não temos trazido. Muitas vezes nós até estamos aqui na escola bíblica dominical, mas não trazemos os nossos filhos para a EBD, porque ficamos com dó, deixamos os nossos filhos dormirem. Precisam descansar, precisam dormir. Sim, precisam. Precisam sim, queridos. Mas é uma questão de gerenciamento de tempo, de administrarmos a nossa vida. Porque certamente nós temos tempo para tantas coisas. Temos tempo, inclusive, para dormir. E muitas vezes diminuímos o nosso tempo de dormir, ou vamos dormir tarde, porque estamos fazendo outras coisas que poderiam ser gerenciadas. Mas muitas vezes nós não colocamos Deus dentro do nosso gerenciamento. E temos que ensinar os nossos filhos a terem tempo para Deus. Vejam bem, gente, quando vier para as orações de madrugada, não tem que ser bonzinho com o seu filho, deixando ele em casa dormindo. Traga o seu filho para a oração de madrugada, para ele te ver orando de madrugada, ajoelhado, clamando a Deus. Ele precisa te ver, você é um exemplo para o seu filho. Quando você vier para a vigília, traga o seu filho. Quando for para o monte orar, leve o seu filho. O seu filho precisa ver a sua vida espiritual. O seu filho precisa ser testemunha da sua vida espiritual. O seu filho vai desenvolver o temor a Deus baseado naquilo, da forma como ele vê o seu temor a Deus. Lembre-se do que eu falei no tópico anterior. Os nossos filhos são cadernos em branco que vão sendo escritos aos poucos. E as primeiras páginas desse caderno são escritas com base naquilo que eles veem em nós. Seja um exemplo de um homem de oração. Seja um exemplo de um homem que batalha espiritualmente. Um homem que clama. Um homem que, em meio às crises, enfrenta as crises e não abandona a fé. Mantém, persevera no Senhor. Um homem que teme a Deus em primeiro lugar. Ensine o seu filho a temer a Deus através do seu exemplo. O quarto aspecto da hombridade de Jó aplicada à paternidade, queridos,
é afastar-se do mal. Bem, afastar-se do mal foi uma qualidade de Jó exaltada por Deus ali, quando Satanás compareceu diante de Deus. Deus então disse para Satanás, ele viu meu filho Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que afasta-se do mal. Bem, afastar-se do mal não é simplesmente levar uma vida de princípios, mas é uma decisão, uma escolha diária. Sim. Deus reconheceu, queridos, o esforço de Jó em escolher fazer o que era certo e o que era agradável a Deus. E da mesma forma, o Senhor também reconhece essa atitude nossa. E essa tem que ser uma atitude diária, queridos, escolher fazer o que é certo. O tempo todo nós somos colocados, queridos, diante de escolhas que nós devemos fazer. O tempo todo nós temos que tomar decisões. E muitas dessas escolhas, elas conduzem a caminhos que desagradam a Deus. Então, escolher fazer o certo e o que é agradável a Deus, queridos, isso é motivo de exaltação pelo próprio Deus. Deus reconhece essas escolhas corretas. Queridos, na vida, nós temos que tomar decisões todos os minutos. E os nossos filhos têm que ser testemunhas de que sempre procuramos fazer o que é bom, o que é honesto, o que é justo, o que é idôneo, o que é humilde, o que é amável. E isso passa pelas pequenas coisas. Os nossos filhos estão nos lendo o tempo todo. Mostrar isso para eles, queridos, passa nas pequenas coisas. Como eu vou mostrar que eu sou honesto, que eu sou justo, idôneo, humilde, bom e amável? Simplesmente nas situações cotidianas. E eu não preciso falar para o meu filho, eu sou bom, meu filho, eu sou honesto, meu filho, eu sou justo. Ele vai perceber isso. Como ele vai perceber isso? A partir do momento que eu devolvo um troco, que eu recebia mais, ali meu filho percebe essa interação, esse diálogo, essa dinâmica. Meu filho vai perceber, meu pai foi honesto. A partir do momento que eu procuro fazer o bem para aquelas pessoas que têm menos do que eu, a questão da ação social, e meu filho vê isso e ele participa disso, ele vai querer se espelhar em mim. Ele vai querer fazer como eu. Ele vai guardar essa referência paterna. A partir do momento, queridos, que eu ensino meu filho a respeitar as pessoas, a honrar. Eu chego na casa, por exemplo, eu fui criado chamando as pessoas mais velhas de senhor e de senhora. Fui criado pedindo a bênção para os meus pais, para os meus tios, para os meus avós, as pessoas mais velhas. Uma relação de respeito para com as pessoas, chamando as pessoas sempre com pronomes de tratamento. Quando nós fazemos isso, queridos, os nossos filhos estão vendo e eles vão se espelhar. Eles vão honrar as pessoas. Vão ser pessoas respeitáveis. E ele vai adquirir isso através do seu exemplo. Dificilmente você vai conseguir impor isso no seu filho se você não faz. Dificilmente. Porque isso sai de uma maneira tão espontânea. E eles fazem essa leitura de uma maneira tão natural, que se nós tentarmos falar para eles algo que nós não fazemos, para eles fazerem algo que nós não fazemos, certamente as nossas ações falarão mais alto do que as nossas palavras. E eles ouvirão a voz dos nossos atos e não a voz dos nossos lábios. Continuando, queridos, finalizando,
eu gostaria de dizer para você, pai, abrace o seu filho, beije o seu filho, declare o seu amor pelo seu filho para que ele venha a fazer o mesmo pelos seus netos. Proporcione momentos memoráveis e agradáveis para que ele possa ter boas lembranças suas e fazer o mesmo pelos seus netos. Ser bom, biblicamente falando, vai muito além de uma questão meramente fisiológica. Ser homem, no caso, biblicamente falando, vai muito além de uma questão meramente fisiológica. Envolve também atitudes, decisões. Que tipo de pais nós somos? Que tipo de pais nós deveríamos ser? Jó nos mostrou como sermos pais melhores, aplicando a hombridade na paternidade, sendo íntegros, retos, temente a Deus e nos afastando do mal. Para sermos bons pais, não precisamos deixar de fazer exercícios físicos, de trabalhar, de exercermos o nosso ministério na igreja. Podemos fazer tudo isso. E devemos fazer tudo isso, sim. Mas não devemos permitir que estas coisas, que estes aspectos das nossas vidas, nos afastem da missão que nos foi confiada como pais, que é a de prepararmos outros homens e mulheres que tenham um bom testemunho da parte de Deus. Pai, a sua missão é preparar os seus filhos para terem um bom testemunho da parte de Deus. E o primeiro testemunho que eles terão é o seu. Jó foi um exemplo de servo, um exemplo de crente, um exemplo de pai, um exemplo de marido, um exemplo de amigo e de tudo que se chama fiel e honroso. Ele foi um exemplo de homem, como Davi recomendou que Salomão fosse. Não somente porque foi provado pelo Senhor, mas porque cumpriu o papel de homem, o qual Deus o confiou. Parabéns pelo Dia dos Pais. Deus os abençoe. Gostaria nesse momento de orar por você, orar pela igreja, orar pelos pais. Se você puder, feche os seus olhos e ore comigo em nome de Jesus. Senhor, ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória. Deus, eu apresento, Pai Santo, diante do Senhor, a sua igreja. Deus, os teus filhos, Deus, que estão ouvindo esta palavra. Oh Deus, especialmente apresento todos os pais, Deus, todos os homens, Pai. E clamo, Deus amado, ao Senhor, Deus, ao Teu Espírito Santo, e me coloco também, Deus, como recebedor desta oração, Deus. Oh Deus, eu clamo que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar, Pai. Oh Deus, nessa missão bendita e gloriosa da paternidade. Ajuda-nos, Deus, naquilo que nós temos sido falhos, Pai. Deus, ajuda-nos, Deus, a darmos um bom testemunho. Ajuda-nos, Pai Santo, ó Deus, a sermos pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas retas, pessoas dignas, pessoas de caráter, pessoas, Deus amado, que temem ao Senhor, Deus amado, e dão exemplo, pessoas que não se envergonham da fé, pessoas que perseveram no Senhor em meio às lutas, às dificuldades, pessoas que se desviam do mal e escolhem sempre fazer o bem, aquilo que é agradável ao Senhor. Oh Senhor, oh Deus, ajuda-nos, Deus, a termos tempo, Deus, para os nossos filhos, a darmos, Deus, não o resto, Deus, mas darmos aquilo, Deus, que é direito deles, Pai, a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso amor, a nossa presença, a nossa dedicação, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, Pai.
Oh Deus, creio, Deus, que o Teu Espírito Santo, Deus, tem poder para nós nesta manhã. Creio, Deus, que o Teu Espírito Santo tem alimento, Deus, para nós nesta manhã. Tem transformação, Deus, para as nossas vidas nesta manhã. Oh, Espírito Santo, visita cada homem, visita cada pai, visita cada família com Teu poder neste momento. Visita a minha vida, Pai. E opera em nós aquilo que o Senhor tem para nós enquanto homens e pais. Ajuda-nos a sermos melhores a cada dia, a começar por hoje. Oh, ser conosco no decurso desse dia. Oh, Pai Santo, apresento também, Deus. Oh, Deus, tudo que vamos fazer no decurso desse dia. Oh, Deus, o almoço em família com os nossos filhos. O momento em comunhão que nós teremos. Continua conosco, Pai, e que logo mais possamos estar na Sua casa para celebrarmos, bendizermos e adorarmos ao Senhor. Em nome de Jesus. Igreja do Senhor. Fique agora com uma pequena homenagem com o poder do amor. Afinal, ser pai passa por amor. Fique então com a música O Poder do Amor. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Fiquem bem. Fiquem com Jesus.